Agora vamos conversar com o proprietário da Orion Filmes, o Lucas Bruneto, falar sobre 2 documentários. A importância da Islã para Lajeado e também sobre o novo hino de Lajeado com a Orquestra de Lajeado, ambos documentários feitos via Lei Paulo Gustavo. Aliás, a Lei Paulo Gustavo tem proporcionado ótimas oportunidades, né, de produções muito legais aqui da nossa região, aqui da nossa cidade, especialmente falando. E essas são 2 produções, né, que fazem parte também, que foram feitas via Lei Paulo Gustavo, mas a gente vai entender melhor como funciona, como foram feitos, como as pessoas vão poder assistir todo esse trabalho, né, que é para fazer um documentário também, que às vezes as pessoas também não têm essa vivência e aí não sabem como funciona. Bom dia, Lucas, tudo bem? Lucas, que é da casa, que também é grande parceiro nosso aqui da rádio. Bom dia, Nicolas, bom dia, Rita, bom dia ao nosso público, nossos ouvintes. Sim, a gente teve o prazer, né, de ser contemplado. Tem um projeto que ele é meu, então, que é o da Islã, e como terceirizado, então, na produção do novo hino, né, de Lajeado, que é um videoclipe que busca justamente dar uma atualizada e mostrar um pouco do nosso panorama lajadense, com imagens da cidade, e para tu ter mais uma maneira de poder explorar o hino, que é tão bonito, né, e às vezes tão pouco reconhecido. Bom, Lucas, como que foi a inscrição e também a seleção para poder produzir esses materiais através desta lei? Muito bem. A Lei Paulo Gustavo, ela é um projeto de lei federal, né? Porque ela já vem desde a pandemia, na época de 2000, se não me engano foi agosto, junho de 2022, que o governo instituiu essa lei, que ela visa fomentar a cultura, né? Falando de Paulo Gustavo especificamente, ela é da cultura mais voltada um pouco mais para a parte do audiovisual. Então, Lajeado recebeu a verba, todas as cidades, na verdade, do Brasil receberam. Lajeado soube usar, distribuir, criar o projeto e fazer essa seleção. Então, a gente cria um projeto, escreve ele, tem uma ideia, né? Escreve ela e depois disso ela é levada para uma comissão onde eles avaliam todos os projetos, dão notas, tem alguns critérios que valem notas um pouco mais, outros um pouco menos, e que buscam realmente fomentar a cultura, no nosso caso, o audiovisual. E nesse caso da Islã, como é que foi essa produção? Foram vários depoimentos, muitas horas de filmagem, depois tem toda a questão da edição e a conclusão dele para que as pessoas possam assistir. A Islã assim, para mim eu tenho um carinho muito especial porque quando eu estava buscando alguma ideia, quando surgiu o edital, né, e eu comecei, o que eu poderia escrever? E que eu falei, tem alguns quesitos que valem nota. Então, tu ter projetos que buscam ou que enfatizam algum tipo de assistencialismo, no caso, né, no meu caso ali a Islã, ele tem uma pontuação um pouco melhor. Então, comecei a pensar, poderíamos fazer sobre a Islã. E pensando sobre a Islã, eu pensei, cara, eu nasci criado em Lajeado. O que a Islã faz? Eu acho que o lajadense, de fato, pouco sabe da Islã. E quando eu comecei a estudar e fui um pouco mais próximo da Islã, eu fiquei impressionado. A Islã hoje ela tem 740 crianças, todas elas recebem 5 refeições por dia. Ela começa 4h30 da manhã para atender as crianças que precisam ter onde ficar, porque os pais muitas vezes vão trabalhar nas indústrias Minuano, Avipal, Docile, pegam um turno da madrugada ainda, então elas precisam chegar muito cedo. E há um critério para tu poder colocar teu filho na Islã, um critério que é levado, que é a questão de ter uma renda baixa. Então a Islã, quando eu comecei a fazer, o que a Islã realmente faz, né? A Islã se hoje nós não temos mais em Lajeado, eu lembro da minha infância, que eu via crianças fazendo engraxate na rua. Hoje Lajeado não tem mais. Isso é porque a Islã trabalhou muito forte para isso, para tirar essas crianças da rua, principalmente em contraturnos escolares, né? As crianças iam num turno da manhã para o colégio, mas o que elas fazem à tarde? Então a Islã ela veio para justamente melhorar
um pouquinho da vida dessas crianças. Quem está acompanhando a entrevista nas nossas lives, no Facebook, no YouTube, também pode acompanhar imagens feitas pelo Lucas, pela equipe dele, dos bastidores, e um pouco também do que é essa produção, para a gente já ter uma ideia de como vai ser esse documentário. Isso. E aí, então, depois que a gente então conseguiu aprovar o projeto, nós começamos a produzir o material. Então, hoje, nós até trouxe uma colinha para mim acabar não esquecendo. A gente levou 6 meses para botar a ideia no papel, né? Começar de fato a produção e finalizar ele neste momento de agora. Então ele é um projeto que ele já veio lá de setembro, que a gente começou e está terminando agora. Foram 18 depoimentos recolhidos entre pais, funcionários da SLAM, crianças, e nós temos tranquilamente mais de 6 horas de material bruto para ser decupado e para fazer essa entrega agora, que o vídeo vai ter em torno de 17 minutinhos. Bom, como que vocês selecionaram a organização desses materiais? Como que essa história vai ser contada? Vocês fazem um retrospecto? Vocês fazem um diagnóstico da situação atual? São 3 centros que atendem em Lajeado, né? Tivemos até atingido pela enchente também alguns pontos. Como que vocês abordaram tudo isso? Isso. Nós tentamos buscar o passado, presente e o futuro. É preciso pensar no futuro da SLAM também, porque para ter continuidade, o presente é fundamental, que é o momento de hoje, que eu falei, tem uns 740 crianças que são atendidas, e o passado lá do início, como que surgiu, quem fundou, por que fundou, né? Então a gente buscou, a SLAM começou no centro, naquela região mais ou menos ali do Parque do Jique, dá para se dizer assim, uma casa pequena. Inclusive o seu Lauro Miller também foi uma das pessoas que estavam envolvidas na época, e com esse intuito de tirar as crianças das ruas e trazer um pouco de uma vida um pouco melhor para elas. Eu acho que com o passar com o presente de hoje, conseguiu-se fazer isso. A gente vê que a herança que eles deixaram, e acho que eles podem estar orgulhosos das pessoas que tocaram em diante, porque conseguiu-se fazer isso. Então, e especificamente ano passado, o Centro Lenira, que é aqui no centro, ele foi fortemente, né, 2 enchentes, né, uma de setembro de 23, outra em maio de 24, atingido, e faz com que a SLAM repense maneira não de um recomeço, mas sim de como continuar essa história sem precisar passar por esses percalços, porque por mais que tenham pessoas que participam, que façam a limpeza, no caso, numa enchente, mas mesmo assim fica muitos traumas, né? As crianças ficam sem atendimento, tu entra lá, em 2, 3 dias tu limpa, mas tá vazia as salas porque estraga tudo, então tem que ali sim recomeçar a comprar coisa, adquirir novos livros, cadeiras, classes. Então esse é o futuro dando spoiler, né? O futuro da SLAM. Qual é que é o poder do audiovisual das pessoas? Porque, como tu comentou, né? Algumas pessoas não sabem o que a SLAM faz, não sabe como é o trabalho realmente, sabe que existe, ajuda inclusive, mas às vezes não entende exatamente como funciona por não visualizar, né? Não teve oportunidade de ir até lá, ou enfim. O poder do audiovisual para transformar, seja a SLAM, ou seja, né, qual for o projeto contemplado. É uma pergunta interessante. Eu já desde 2013 trabalho com audiovisual, né? Então o audiovisual me trouxe até aqui, né? Eu sou o que eu sou graças ao audiovisual, então eu sou suspeito um pouco de falar. Mas como contador de histórias, o audiovisual ele tem o poder de, além de informar, divulgar, que é o que outros meios também fazem, né? Ele te dá a força de poder encantar. E aí tu consegue agir de uma maneira um pouco mais forte naquilo que tu quer. No caso, vamos dar um exemplo da SLAM. O nosso intuito era informar o que a SLAM fazia, né? Mas com um viés de tentar, vamos ajudar a SLAM. A SLAM, ela é uma instituição que ela está de pé, ela está firme, tem as bases sólidas, mas sempre falta alguma coisa. Não é só financeiro, é mão de obra, pessoas que auxiliam a SLAM de alguma maneira, que seja um voluntário em alguma causa. Então, neste caso, né, do nosso audiovisual, a gente tentou fazer isso. Seja também um voluntário, ajude a SLAM a continuar tocando essa história.
Realmente eu conheço o trabalho da Orion, né, do Lucas, a gente já viu diversos materiais, tem um que chamou muita atenção, até vocês publicaram recentemente no canal de vocês lá, o da enchente, que também foi um trabalho feito... reassisti ontem, Eu reassisti ontem porque ele também. apareceu ali, eu pensei, eu que vou legal. assistir de novo, porque esse é o poder também, né, de fazer a gente lembrar de fatos ocorridos, enfim, registrar, documentar. Eu acho que este foi, assim, falando agora da empresa, né, um dos trabalhos mais complexos que a gente teve. Porque também é um trabalho muito grande. Nós tivemos a maior enchente da nossa história, né? Ninguém nunca viu uma enchente tão grande que nem a gente vivenciou aqui. E nosso intuito era realmente... A gente espera que isso nunca mais aconteça, né? Mas com que as futuras gerações possam ver o que a gente sofreu. Ele não é o caso da enchente, né? Ele não é um documentário pós-enchente. Ele é um documentário no olho do furacão, no momento da enchente. Então a gente buscou depoimentos do cara do barqueiro que estava indo buscar salvar-vidas, tirar os caras de dentro de casa, do piloto de helicóptero que estava indo resgatar. Então, sim, ali é o momento, o auge da enchente. Nós estávamos vendo toda a angústia das pessoas sendo resgatadas, esperando notícia dos familiares, estava todo mundo incomunicável. Às vezes eu acho que o rádio era o único meio de comunicação que nós tínhamos, né? Então, esse trabalho da enchente, e assim, para nós é uma surpresa, porque agora ele viralizou. Ele está com quase 15 mil visualizações do dia para noite, sim. O YouTube começou a entregar ele, não sei porquê, mas... Pois é, inclusive tem cortes da nossa programação aqui da rádio durante o vídeo, né? Que chamou muita atenção. Bom, o outro assunto, outro tema aqui é justamente o outro projeto que está sendo desenvolvido, que é sobre a Orquestra de Lajeado. Isso. A Orquestra de Lajeado, então, também já são parceiros de longa data. E eles nos procuraram para a gente fazer o videoclipe. Eles foram contemplados, então, para fazer. Né? O projeto deles era o Hino, Lajeado e Harmonia era o nome do projeto. E quando nos buscar, cara, baita sacada, achei muito boa ideia. E o que a gente buscou é trazer o hino com diferentes pontos de Lajeado. Não só aquela música, aquele videoclipe que aparece os músicos tocando... ou que seja a orquestra com o maestro, mas sim trazer pontos de Lajeado, então imagens de pontos turísticos de Lajeado, imagens de drone, imagens bonitas que enchem nossos olhos, né? E a pergunta que não quero calar também, né? Como as pessoas vão fazer para assistir? Porque eu acho que tem muita gente que já está super curiosa para poder acessar esse material, tanto o da Slam quanto o do hino. O da Slam, então, desculpa, o do hino de Lajeado, do projeto da Orquestra Jovem de Lajeado, ele vai ser largado, agora disponibilizado ao meio-dia. Então, hoje ao meio-dia? Hoje ao meio-dia. Então ele vai estar no YouTube oficial da orquestra. Ele já começou a rodar dentro das escolas de Lajeado. Então a orquestra, o maestro, que é o Rodrigo, ele é professor. Então em algumas escolas do município ele já começou a rodar com as crianças. E então ele vai oficialmente agora ao meio-dia. O da Slam, ele vai hoje à noite às 19 horas. Então, às 19 horas, a Slam, no canal oficial da Slam, então, vai para o ar nosso documentário sobre a importância da Slam para Lajeado. Que no fim eu acabei um pouco mudando, que quando a gente escreve um projeto, principalmente documentário, a gente não tem um roteiro pré-definido, né? Diferente de uma ficção. Ficção, tu segue a cabo a rabo. No documentário, tu vai conversando e as coisas vão acontecendo, e tu vai moldando. A gente acabou, assim, a gente não pode mudar o nome no projeto. Eu acho que é uma coisa ruim. Mas a gente acabou apelidando ele de Cada Coração um Lar. Então, porque realmente a Slam é um conforto para cada criança. Então, hoje é dia de lançamento. Hoje é o meio-dia e o outro às 19 horas. Às 19 horas. Mas é legal esse formato realmente porque você não sabe o que vai encontrar, né? E aí vai colhendo os depoimentos e daqui a pouco se entra numa narrativa até diferente daquilo que se estava previsto. Te surpreendeu os depoimentos e aquilo que foi observado, especialmente em se tratando da Slam? Cara, pergunta muito interessante. Me surpreendeu muito. Muito, muito e muito positivamente. Eu me apeguei à Slam. Acabei virando um voluntário da Slam também. Depois que eu comecei a entender e conhecer um pouco melhor a Slam, lá dentro só tem... É um termo que é usado no documentário, só tem águia. Aquelas crianças são muito... Só tem criança boa lá dentro. E só falta um empurrãozinho para essas águias voar.
Então é uma coisa que a gente também está querendo buscar, botar essas crianças no mercado de trabalho, fazer com que elas criem habilidades. A Slam já faz isso, né? Muitas vezes essas crianças elas não vão ter um poder aquisitivo de poder cursar uma faculdade, um curso técnico, mas elas são muito ligadas, elas são águias mesmo. Então, falta fortalecer essas asas, botar no mercado de trabalho que elas vão voar alto mesmo. E com certeza com esse trabalho, com esse documentário, vai fazer com que muitas outras pessoas, e esse é o objetivo, né, passem a fazer parte ou colaborar de alguma forma. Aproveitando a tua presença também, Lucas Bruneto, que é o proprietário da Orion Filmes, responsável tanto por este documentário da Slam quanto, né, também pela parte ali da Orquestra de Lajeado com o hino. Fala um pouco do trabalho da Orion Filmes, porque a gente te vê muito nos eventos, a gente vê a tua equipe, vocês estão, além desse trabalho ali focado nos documentários, tem também, claro, outros... A transmissão dos debates eleitorais. Os debates. Tem alguns programas também que... muito parceiro aqui da rádio também. Muito. E eventos em geral, né? Como é que é esse trabalho? Que também teve, né? Tem uma história aí. Sim. Eu sou suspeito de falar da Independente, né? Porque eu parceiro de longos anos e, enfim, tem meu irmão aqui dentro. Mas a Orion, eu sempre digo que a gente é contador de histórias. Tá? A gente conta história em qualquer segmento que a gente está, desde uma transmissão, que é o caso dos debates, que foi algo complexo, grande, que a Independente forneceu para a população. Né? A gente transmitiu os debates de todas as cidades aqui de volta, com uma estrutura grande. E o que a gente faz é isso. Então a gente conta a história desde empresarial, contar a história de uma empresa, um institucional, ou contar a história de um evento social, de um casamento. O que a gente quer é contar a história. E contar a história de uma maneira não tradicional. Não aquilo que a gente está acostumado. Dá um exemplo, por exemplo, um casamento. Um casamento, ok, todo mundo sabe como é que é um casamento. Mas o que a gente busca é a história que está por trás dos noivos. Como eles de fato se conheceram, como é que eles chegaram até ali. Então, ali tem muita história por trás disso. E é o que a gente busca contar. É um jeito diferente de contar histórias. Isso aí. Eu estava me lembrando aqui porque o Lucas comentou sobre esse formato de documentário. A Rita gosta muito de cinema também, a gente sabe. E em 2018, a Netflix ganhou seu primeiro Oscar com o documentário Ícaro. E eu assisti na época o documentário. E o mais interessante porque a ideia inicial daquele documentário foi revelar casos de doping no ciclismo. E aí... uma pessoa se disponibilizou a passar um ciclista a fazer o seu esporte e o seu trajeto sem doping e depois sob o efeito dos esteroides, enfim. E aí o médico que o auxiliou também auxiliava na Rússia, e aí se revelou, porque a ideia não era descobrir um esquema na Rússia, e sim apenas fazer esse teste, como funciona sem o doping e com o doping. E aí se descobriu, a partir desse documentário, todo um esquema envolvendo a Rússia e a dopagem dos seus atletas, e que resultou, inclusive, de que a Rússia não participou das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Então é um exemplo de como um documentário que muitas vezes ia para uma linha, acabou indo por uma totalmente diferente. E, enfim, se encontrou mais detalhes e mais informações a respeito disso. Com certeza. Tem outro que é interessante, que é mais famoso, que é a Dieta do Palhaço. Talvez vocês já tenham visto. Sobre uma grande rede de fast food. E é um professor de academia, um personal trainer, que ele aceita mudar toda a vida dele e viver uma dieta só comendo fast food. Verdade, eu ouvi falar. E é incrível. Aquilo ali também choca, porque quando tu olha, talvez tu mude alguns conceitos da tua alimentação. Mas é aquilo que tu falou, né? O documentário, ele te educa, né? Ele te traz vivências que tu nunca, talvez, pensou e te conscientiza de algumas coisas. Ele te faz ver, né, por outros pontos também, fazer tuas análises, mas a partir ali daquele material apresentado. E a respeito da Lei Paulo Gustavo, eu acho que também tem oportunizado, como a gente falou lá no começo, mas de a gente ver a nossa cidade por outros ângulos, de outras formas, ver como a nossa cidade também como ela é bonita, como ela precisa, claro, de muitas coisas também, mas como ela é bonita porque tem vários documentários sendo feitos, ou materiais, clipes, enfim, sendo feitos com a Lei Paulo Gustavo.
E aí está oportunizando que as pessoas façam essas produções. Até Incentiva também, Até né? a gente conversou também recentemente com o Marcelo Bolsi, né? Ele tá fazendo um documentário sobre a enchente e também um outro documentário ficcional, que não é um documentário, na verdade, é uma história de ficção, que foi baseado, pelo menos a ideia, numa notícia que ele viu na Independente, que foi um cidadão que foi assaltar um determinado CFC e aí pegou no sono e foi preso em flagrante. Curioso, tô curioso para assistir. Fiquei curioso para assistir. Mas assim, eu acho que Lajeado, a Secretaria de Cultura de Lajeado está de parabéns por saber usar isso. Teve muitas cidades que veio dinheiro e devolveu, porque não soube aproveitar. Lajeado soube. Além disso tudo, Rita, é um momento também de tu descobrir novos talentos, né? Tem muitas pessoas que são talentosas, que começaram agora com esse incentivo que veio. Então, sim, é um momento legal para a cultura de Lajeado, porque Lajeado soube realmente desfrutar da oportunidade. É verdade. Lucas, muito obrigada por compartilhar conosco o teu trabalho e com certeza a gente vai estar de olho aí hoje ao meio-dia e também às 19 horas nesses 2 documentários aí feitos por ti e por tua equipe. Que é isso, eu agradeço o espaço, poder divulgar e contem comigo sempre que precisarem.